Olá, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, né? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, se você está vendo pelo Instagram aqui ao vivo com a gente, ou você está vendo aí pelo nosso canal no YouTube. Hoje teremos mais uma super masterclass, né? Falaremos hoje de um assunto muito bacana que chama-se metacomunicação e vamos falar aí com um dos caras que trabalha muito bem com isso, né? O Alex, ele trabalha muito bem com as questões sensoriais, com as questões de estímulos, com questões relacionadas à comunicação estratégica. E eu tenho aqui, reservei o que a gente para o nosso programa de MBA que a gente vai divulgar mais tarde para todo mundo saber o que está acontecendo. O Alex já está por aí. Chama aí, Alex, para entrar na live comigo e a gente já introduz o assunto e eu já começo a fazer as perguntas que eu tenho aqui. Depois, essa live, para quem perdeu, para quem quiser assistir mais tarde, ela vai subir lá para o nosso canal do YouTube, né, ao qual ela vai ficar lá à disposição para quem quiser assistir, a hora que vocês quiserem assistir. E aí, meu amigo? E aí, como é que você tá? Tudo bom? Alex, faz um favor, te apresenta rapidinho aí para o pessoal que ainda não te conhece, que vai ficar te conhecendo aí a partir desse vídeo que a gente está subindo lá para o YouTube. Só para a gente introduzir aí quem é o Alex e depois eu começo já com as perguntas para a gente trabalhar aí. Perfeito. Sou Alex Borne, pesquisador neurocientista. Trabalho, como eu sempre brinco, né, Ale, com as neuroses, neuróticos e neurônios, tudo Uhum. aquilo que estimula o nosso cérebro e gera o nosso comportamento é a minha especialidade. Exatamente o estudo dos estímulos que geram o nosso comportamento. É onde eu acabei me especializando. Então, nesses quase 30 anos de trabalho, a gente acaba se aventurando por várias áreas. Fui talvez o responsável por trazer o tema neuromarketing para o Brasil, quando o neuromarketing não estava nem no Google ainda. Uhum. Então, numa época onde as pessoas não sabiam da palavra neuromarketing. Então, foi nessa época que a gente começou a pesquisar, e a partir de 2005, 2006, a gente começa a trazer esse tema de uma forma muito incipiente, e a partir daí vai navegando, 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 e lancei o primeiro livro sobre os temas, as primeiras Legal. pesquisas, e aí foram vários trabalhos, né, de Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações, diversas campanhas publicitárias que a gente vê na TV e que as pessoas nem imaginam que a gente está por trás daquilo, da mudança da locução esportiva no Brasil e em vários outros locais que acabaram sendo se influenciando por isso daí, e por aí vai. Hoje eu atuo de uma forma muito forte com a área de comunicação estratégica, toda a parte de estudos de comunicação ligadas à mentalidade humana Sim. e aos reflexos disso no dia a dia, em áreas que vão de tecnologia ao agronegócio e por aí vai. E é bacana nessa área que a gente trabalha, é que ela se encaixa em todos os segmentos, né? Todos os segmentos você pode colaborar, você pode contribuir e trazer esse conhecimento e aplicar eles aos mais diversos negócios, né? Sim, ela é transversal, né, Ali? É, Então, é uma matéria transversal. E como toda transversalidade, ela contribui demais com qualquer tema. Não tem é. como se falar de tecnologia se não se falar em comunicação. Não Uhum, tem como se falar em liderança se não se falar em comunicação, né? verdade. Enfim, não tem como falar em nada que não tenha comunicação, vendas, mercado de ações, tecnologia, inovação, tudo tem comunicação. Agora, a comunicação, como ela é vista, é uma coisa, como ela é falada é outra coisa. Agora, como ela é sentida e percebida, esse é o grande desafio da Exatamente. liderança, do marketing, dos pesquisadores, porque você vê, né? Você faz uma pesquisa de mercado, ela pode ser um fiasco, porque você pode ter dados totalmente condenados a gerar estratégias de fracasso, né? Que não trarão
investimentos, bons retornos, perdão, para as empresas, ou seja lá para quem for. Você pode pegar campanhas políticas baseadas em pesquisas erradas, né? Então você vê, tudo depende de como eu pergunto. Tá? Isso está ligado à comunicação. Dependendo da forma como eu vou perguntar e o grupo que eu vou perguntar, eu vou ter a resposta. Então, campanhas políticas fazem isso, né? A gente vai num antro, por exemplo, de esquerda, é óbvio que as pesquisas vão dar candidato de esquerda. Se for num antro de direita, vai dar de direita. Se a gente for num antro de liberalismo, a gente vai ter um empate. Então, a pesquisa depende de onde você faz, né? Então, Ou seja, isso é comunicação. claro, ou seja, a questão que nos trouxe aqui hoje é exatamente essa, né? É a comunicação ao qual conscientemente você não produz e não conscientemente não recebe. É aquela comunicação que te envolve, te induz, influencia na sua decisão, mas se eu te perguntar, você não vai saber me dizer que foi esse tipo de estímulo ou outro tipo de estímulo que te induziu a fazer algo. E sim, você vai tentar racionalmente explicar com os poucos elementos que você captou desse meio ou aqueles elementos que você possa achar que foi esses que foram esses que te induziram, né? Mas, por exemplo, assim, eu quero dizer que se a gente trouxer isso para dentro do negócio, não adianta eu ter uma boa oratória no sentido de falar bem sobre a estratégia do meu negócio, se a minha linguagem corporal ela vai passar uma outra mensagem, se os estímulos daquele ambiente passam outra mensagem, ou seja, eu não vou poder querer que as pessoas se comprometam com algo que intrinsecamente elas não confiam, né? Não, sem dúvida. É o seguinte, o tema de hoje, ele é um tema que aparentemente ele é novo, mas ele é muito antigo. Para você ter uma ideia, a metacomunicação, ela foi cunhada em 1956 pelo T. Hall, né? Que é o Edward T. Hall. Né? Ele é conhecido muito no meio científico como T. Hall, mas é Edward T. Hall. Né? Mas quem iniciou os estudos de metacomunicação nada mais nada menos foi Charles Darwin. Sim. E esse estudo de metacomunicação, você pode pesquisar onde você quiser. Não tem isso. Então, para os curiosos de plantão, começou com o estudo de etologia, a reação dos animais, como os animais se comunicam e o ser humano como animal. Então, qual é a transição de um estado para o outro da comunicação? Como um animal, por exemplo. E vocês, quem tem bichinho de estimação, já deve ter tomado uma mordida de um cachorro ou um arranhão de um gato que te ama, que gosta de você, e do nada ele reagiu. Ele saiu de uma paz e de uma brincadeira e de repente te mordeu. Você fala assim, olha que bicho besta, do nada ele mordeu, não é do nada. É porque existe um gatilho de transição. Metacomunicação é a comunicação da comunicação. Ou seja, como as pessoas reagem aos estímulos da própria comunicação. Uhum. Então, a etologia, ela lida qual é a personalidade animal de cada ser humano, como ele se parece, e é uma coisa muito engraçada. Quem parece com um leão tem cara de leão. É inacreditável. Tem pessoas com... É um negócio fora do comum. Quando eu comecei a estudar isso, 1997, 98, e eu fui me embrenhando nessa coisa, eu falei, isso é ridículo, que negócio é esse, né? A etologia, que coisa é essa? Então quem tende a ser leão, não é bem isso, é o seguinte, existe o ser humano animal, e como todo animal, tem aquele animal que tem uma tendência mais a ser um herbívoro agressivo ou um herbívoro passivo. Tem o felino mais agressivo e o felino mais passivo. Tem tem os fox, né, que vêm dos cães, que são mais de grupo
como são menos de grupo, tipo as raposas. Tem aqueles que são mais de espreita, tem aqueles que são mais estratégicos, como os cães do mato. E se você for analisar, o ser humano como animal, ele convive nessa sociedade. Você pode ver, tem gente que tem um olhar felino, que a gente fala de caçador. Então, sempre com aquele franzido o tempo inteiro, caçando oportunidades. Tem aquele pessoal com semblante mais passivo. E é inacreditável como a nossa linha de pensamento animal, ela gera transmissão do que é a nossa comunicação. Então, esse estudo não é meu, não é do Alex Born, e sim de um cara chamado Charles Darwin, que entre 1872 e 1956, várias ressonâncias desse estudo geraram o que é a metacomunicação, quando o Edward Tyrrell ele acabou efetivando esse estudo e gerou tudo que a gente conhece até hoje e vem mudando, até por conta do advento das novas tecnologias e maneira como o ser humano se comunica. E essa mudança de tecnologia que surge a partir da década de 90, entra com força total nos anos 2000, na primeira década, e por conta das redes sociais, modifica toda a linguagem global, né? O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, e tudo o que vem surgindo, ela vem gerando uma transmutação muito grande. E se você for verificar, meta vem do próximo, né? Então, metamorfose, o que é uma morfose? O que vem depois dela, né? Então, depois do encerramento de um ciclo, da morte, ou seja, lá de um objetivo, qual é o próximo? Então, é a transformação, a metamorfose. A metacomunicação é a comunicação gerada pela própria comunicação. Ou seja, comunicação, até no meu segundo livro, que é o do neuromarketing, eu falo, comunicação é reação aos estímulos. É como eu, Alex Born, defino comunicação. Comunicação é reação a estímulos. Aí, dependendo do estímulo que você dá, você gera uma comunicação verbal, não verbal, e todo mundo só fala dessas duas, mas, na verdade, você tem outros tipos de comunicação também, né? Então, você tem a comunicação verbal, não verbal, visual e escrita. E escrita. São as 4 comunicações mais utilizadas. Porque a comunicação escrita, ela pode gerar uma reação verbal ou não verbal. Mas a escrita é escrita por ela só. A comunicação visual é a comunicação onde ela está fixa num local e, a partir daí, ela gera um estímulo para que você reaja verbal ou não verbalmente. E as pessoas, o estímulo ele é verbal e não verbal. Agora, a comunicação ela tem 4 pilares básicos. Tá? Isso são lados de um estudo que pouca gente conhece, né? E o WhatsApp fez isso. O WhatsApp fez isso com a gente. Porque, por exemplo, se a gente for analisar, a gente vai falar de proxemia, de taxemia, ou taxésica, né, também conhecida, ou cinésica, ou cronêmica, que é pouco falado, que é o uso do tempo na comunicação, da paralinguagem, que é o ritmo, a tonalidade de voz, as inflexões, enfim, a gente vai falar disso daí. Mas o WhatsApp é uma grande prova, né? Exemplo disso por exemplo, assim, eu estou aqui, na paz, tomando um cafezinho, estou bem, estou tranquilo, como a gente fala, já fiz o meu, tá? Eu estou em paz. Aí eu mando para minha namorada, onde você está? Do nada, eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite. Na minha cabeça eu digito, comunicação escrita. Onde você está? Esse foi o tom que eu utilizei na hora de escrever por conta do estímulo do ambiente, ou seja, da proxemia onde eu estou.
Aí eu mando para ela. Se ela na hora estiver brigando com o filho, estiver brava no trabalho, estiver pé da vida, porque tentou falar comigo e não conseguiu, ela pode entender assim, ó, onde você está? Porque é assim que ela vai ler. Porque o ambiente dela vai fazer com que ela leia de acordo com o espaço que ela convive. Então, a linguagem escrita que está sendo muito utilizada hoje no WhatsApp, eu até falo para todo mundo, eu falei, antes de você aprofundar um diálogo com alguém ou até uma discussão num momento de alta tensão, escreva, olha, só para você saber, eu não estou nervoso, está tudo bem, então entendo que eu vou escrever de uma forma branda. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito seca. Então, a pessoa ela fala assim, ela está falando comigo no WhatsApp, um abraço, então tá bom, tchau. A hora que eu falo tchau, eu já estou apertando o botão. Você já foi vítima disso, você sabe. Eu estou falando tchau, eu desligo o botão. Aí, às vezes, eu tenho que ligar de novo ou teclar, desculpa. É muito rápido, porque tchau, na minha cabeça, o que acontece? Ele já vem 10, 12 segundos antes, eu e o Ale vamos falar tchau. Quando a gente fala, a minha reação não verbal já é de apertar esse botão de desligar. Tem gente que não. Que tchau não é tchau. Tchau é um novo oi, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisinha que eu esqueci. Eu tenho um amigo que eu tenho medo de falar com ele. Né? Eu já apelidei ele de tá na mira. Porque quando ele olha você ele não sabe que é assim, ó. É um oi, né? O meu oi é quase assim, oi, porque ele pega, ele vem me cumprimentar, né? E o oi dele nunca é só um oi, e o tchau dele nunca é só um tchau. Imagina para uma pessoa extremamente analítica como eu e racional, cara, virado no giraia, aqui, eu quero morrer. Então, o que eu faço? Eu dou volta. Por quê? Porque ele não tem noção da cronêmica dele, do uso do tempo na comunicação. Ele não entende, né? Sim, sim. Não, isso é algo muito interessante, porque ninguém é desenvolvido para isso, né? A universidade não te ensina isso, a oratória mesmo, ela não te ensina isso de alguma forma, assim, ela foca muito mais. Nós temos uma vida acadêmica e profissional que te foca na escrita, que te foca na mensagem a ser dita. De alguma forma te traz um pouquinho sobre linguagem corporal, mas para muito por aí, muito básico por aí. E a gente percebe que em todos os negócios, os 5 top problemas das organizações é comunicação. Agora, se você faz uma avaliação dessa comunicação, pô, você escreve da forma correta, você fala o que tem que falar, você tem um jornalzinho da empresa que tem todas as comunicações, você tem e-mail, você tem hoje tudo que é tipo de elemento que facilite a comunicação, e ainda assim a comunicação é um dos grandes problemas organizacionais, e a gente sabe que é um dos grandes problemas da humanidade, a comunicação. Por mais que nós sejamos os animais, vamos dizer assim, que melhor se comunicam, né? Em toda a natureza. Então, assim, como é que você me diz, como é que você pensa a respeito de como esses estímulos afastam ou aproximam pessoas? Qual é o impacto dessa falta de gestão nesses estímulos? Olha, Lê, eu falo o seguinte, quando a gente for falar de estímulo e do que atrai ou afasta, a gente precisaria de uma live de uns 7 dias. Com certeza. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte... Mas eu tenho mais 7 perguntas aqui, ó. Não precisa, não se estende muito. Eu vou falar como jornalista, eu vou editar a matéria. Boa. O primeiro ponto é o seguinte, se você é um líder... utilize a proxemia, ou seja, a análise do uso do espaço. Entenda o seguinte, se você for falar com alguém e você é um líder, daquele líder autocrata, porque o autocrata, ele ou fala de muito perto quando ele quer intimidar, ou ele fala de muito longe quando ele quer menosprezar. Então é o seguinte, a comunicação de um líder, a comunicação como um todo, mas principalmente numa organização, como você me perguntou, é o seguinte, eu vou falar com alguém, e essa conversa é individual, é no cunho pessoal, no tete a tete,
Primeiro ponto, você tem que manter uma distância de 45 centímetros a 1,20 m. 45 centímetros a 60 centímetros é quando está tudo muito bem, tudo muito bom, e você quer se aproximar da pessoa para um bate-papo amigável. Uhum. Se existe um, se existe um senão, algo pendente, e você invadir os 60 centímetros, ela vai entender como manipulação. Uhum. Porque se você é o líder e ela é a liderada, existe algo pendente e você se aproxima dela e dá um, né? Ou seja, você usa a proxemia e utiliza a taxemia ou a tacésica, que é o uso do toque, para tocá-la, Uhum. mas tem algo pendente, ela sabe que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí ela vai entender isso como uma forma de manipulação e Sim. tipo assim, olha, é isso, é o meu cargo. Sim, sim, seria algo mais intimidador do Exatamente. que... Entendi. Então, quando for falar com alguém, a partir de 60 centímetros de aproximação, quando está tudo muito bem. Se existe algo pendente, procure ficar entre 70 centímetros e 1,20 m da pessoa para falar e resolver o problema. A partir do problema a partir do momento que foi resolvido o problema, aí sim você utiliza através da paralinguagem, do tom de voz, do agradecimento sincero. E aí, se você for alguém que gosta do toque, aí você invade os 50 centímetros dali, 60, para agradecer. Nunca de aproximação e abordagem imediata. Se isso for num grupo, por exemplo, e você quer conversar com o teu grupo de trabalho, então toda a comunicação social, você nunca pode aproximar o grupo ou se aproximar deles a partir de 1,5 m. Você tem que manter ali entre 1,5 m, né, colocar o teu grupo num espaço que fique entre, dependendo do grupo, lógico, né? Claro, claro, Dependendo do claro, grupo. claro. Você tem que manter uma distância ali de 1,5 m, mais ou menos, a 3,60 m do teu grupo. Por que 3,60 m? Porque aquele que estiver dentro do raio de abaixo de 1,5 m, por exemplo, ele vai se sentir intimidado e foco da atenção do grupo todo. Então, normalmente, quando você é um líder e você precisa transmitir uma mensagem, ainda mais se for uma dura, ou a transmissão de um resultado, ou até um elogio coletivo, se mantenha a 1,5 m de distância do mais próximo a você. Ponto. Por quê? Porque é a comunicação social ampla. E quando é como um palestrante, aí é diferente, porque aí depende muito se você vai palestrar em U, em espinha de peixe, em Claro, auditório, em circunferências, e por aí vai. claro, Palco ou solo, e por aí vai. claro. Você falou aí sobre vários elementos, né, da metacomunicação, proxêmica, cinésica, tacésica. Claro, tem outros também, né? A própria característica física, o próprio desenho do ambiente, os artefatos que esse ambiente propõe, conversa com tudo isso, né? Ah, claro que é muito difícil com que você consiga fazer essa gestão em tempo real de todas as situações, né? O que a gente busca trazer é que os elementos existem e como esses elementos impactam numa parte do nosso cérebro que é esse subconsciente, ou seja, é a parte que você não racionaliza quando você está lendo esse ambiente, né? Então, ou seja, o que a gente sabe é que esse subconsciente ele é muito maior, muito mais amplo do que a parte racional que realmente te explica, realmente te traz o plano estratégico daquele ambiente ao qual você está ali de corpo presente. Então, o que eu te pergunto é o seguinte: todos esses sinais, se gerenciados de uma forma racionalizada, ou seja, de uma forma técnica, ele consegue induzir com mais propriedade ou com uma possibilidade maior comportamentos, né? Você pode predizer comportamentos à medida que você consegue gerir melhor esses sinais ou não?
Existem pessoas e pessoas. Eu diria o seguinte: cerca de menos de 5% das pessoas têm uma capacidade inata de perceber reações humanas. Ok. Cerca de 2 pontos, segundo o estudo da Unesco, cerca de 2,86% das pessoas têm a habilidade de contornar situações de forma racional, utilizando a interseção hemisférica do cérebro, usando hemisfério direito e esquerdo. Uhum. Ponto. A maior parte das pessoas, depois que entram na comunicação, elas já entram em dois estados. Ou elas entram no estado exatamente acionando todo o mesencéfalo e fazendo com que a parte emocional ela seja acionada, ou eles seguem de uma forma muito robótica, muito sensorial, utilizando todo o córtex pré-frontal para perceber o que o outro quer, que na verdade é a tua mente consciente que te mantém vivo, né? Faz a sua sobrevivência social. Ou seja, se você fica pisando em ovos para ver se você vai ser aceito ou não por aquele grupo ou aquela pessoa que está na tua frente. Se você vai vender para alguém que realmente você precisa, se você está numa reunião com uma diretoria, um board diretivo, seu gerente. Então, nunca a pessoa vai estar 100% focada no que o outro vai estar falando, porque ela tem que sobreviver socialmente. E esse é o grande desafio. Uhum. Agora, em todos os casos, o que eu falo é o seguinte: depois que você entrou na comunicação, é igual você entrar num trem. Tem um trem que ele vai de uma cidade a outra a passeio. Você pega aqueles trenzinhos de passeio, ele vai numa velocidade de 60 quilômetros por hora para você curtir a paisagem. Uhum. Tem trem que você entra e ele vai te levar a uma cidade de 200, 300 quilômetros de distância, mais ou menos a uma velocidade de 100 a 200 quilômetros por hora, de acordo com o trem e o percurso. Se você vai num trem onde ele realmente precisa de longas distâncias, ele vai numa velocidade muito maior. Independente de onde você vai estar num trem. Uhum. O trem, você não consegue parar ele. Não consegue. Uhum. Para parar um trem, existe o reflexo. A 60 por hora, você vai frear o trem, ele não para de repente. E se parar é terrível, porque todo mundo vai perceber e vai dar com a cara em algum lugar. A questão é o seguinte: a comunicação é como se fosse um trem. A partir do momento que você entrou nela, fica difícil parar. Então você tem que, número 1, antes de entrar nesse trem, se perguntar onde eu quero chegar e o que eu quero que as pessoas desse trem sintam, recebam, percebam. Percebam o ambiente externo, o ambiente interno, as pessoas que estão ali dentro, a viagem, o sono, o quê? O que você quer desse trem, dessa comunicação? Então, antes de entrar nesse trem, se pergunte o que eu quero que o Alexandre perceba, o que as pessoas que vão assistir essa live depois, ou estão assistindo agora, elas recebam, o que elas querem perceber em mim ou em alguém. Então, esse é o grande detalhe. Normalmente, os grandes erros dos líderes é ir para a comunicação com base na sua própria percepção do que eles querem comunicar. E não entender que o outro lado, ele sente de duas maneiras. Número 1, a sobrevivência dele frente ao líder. Número 2, o que ele precisa fazer, que o líder vai falar e ele não sabe. Então, os canais estão totalmente divididos. Um, utiliza-se muito a parte sensorial das emoções e o outro, a parte analítica de dados recebidos. Só que tem um detalhe: quando isso se conflita, um dos dois se perde. Se ele perder a atenção analítica, a emoção dele aflora, porque ele, número 1, se ele estiver em grupo, ele sabe que consegue disfarçar e não vai ser percebido. Mas se ele estiver no tete-a-tete com 2, 3 pessoas, fica muito claro que ele viajou, ele perdeu, ele não está confortável. E ele vai tentar disfarçar esse desconforto dele. E ao tentar disfarçar, ele não está mais prestando atenção de forma analítica. Então, como pai, como mãe, como gerente, como diretor, nós precisamos nos perguntar o que a gente quer que o outro perceba e receba. Entendi. Isso é metacomunicação.
Entendi. Na verdade, tudo depende do público que vai estar em contato a, a interpretação do que você precisa comunicar. É isso, né? Porque não é só a mensagem, mas é como você interpreta e processa aquela informação e, consequentemente, age sobre ela ou deveria agir sobre ela. A ideia é essa. O interlocutor, a mensagem dele e o receptor são tão importantes quanto a intenção da mensagem. A intenção da mensagem, ela é mais importante, ela é mais importante no início da mensagem do que a própria mensagem. Porque, assim, a mensagem, como eu disse, onde você está, ela é única. Como a pessoa vai interpretar é outra. Entendi. Eu lembro, eu lembro de um caso que eu virei para uma pessoa por telefone, eu peguei o telefone e eu estava dirigindo e não dava. Eu falei assim, onde é que você está? E a pessoa se ofendeu. Uhum. Achou que eu fui extremamente invasivo. Só que não é. Eu estava dirigindo e estava no Bluetooth e eu precisava saber exatamente para me encontrar. Entendeu? Entendi. Onde é que você está? E aí, pegou. Por quê? Toda a paralinguagem, ela não explicava no momento da emissão a minha intenção. Entendi. Então, a intenção, ela precede o resultado. Entendi. E a intenção, ela precede a própria ação. E é muito difícil, principalmente em ambientes conflitantes, que você precisa de um feedback muito positivo. E quando você é uma pessoa extremamente impulsiva e deixa de ser impulsivo, todo mundo que estava acostumado com aquilo sabe que você está tentando manipular o ambiente. Então tem gente que eu falo assim, muita gente muitos profissionais falam assim, Alex, eu sou extremamente nervoso, eu sou extremamente impulsivo, sou extremamente estúpido quando eu estou bravo. Eu falo, e quanto tempo você fica bravo? O cara fala, eu fico bravo o dia inteiro porque o meu ambiente é muito tal. Eu falo, o pessoal já sabe disso? Sabe? Eles estão acostumados com isso? Então, eu falei, então não muda. Porque se você mudar, as pessoas podem, o que você não pode ser é mal educado. Se você é seco, se você é direto, se você às vezes eleva o tom de voz, acredite, você não vai conseguir mudar isso de repente. Sim. Você não vai virar o carneirinho, porque eles vão ver um lobo em pele de cordeiro. Sim. Agora, se você quiser mudar, vai mudando aos poucos, vai mudando por bloco de mensagem. Olha, com esse tipo de mensagem eu posso ser mais brando. Perfeito. Você começa a mudar a tua paralinguagem a partir da análise do ambiente, das pessoas e até do que você deseja transmitir. Entendi. A intenção, ela é tão importante quanto a ação e o resultado em si. Mas aí me diz uma coisa, Alex. Por exemplo, a pessoa que ela percebe que ela pode melhorar a sua comunicação ou ela é alguém que precisa aprimorar a sua comunicação porque ela tem um papel fundamental e, por exemplo, ela é um gestor e ela precisa constantemente aprimorar a sua comunicação. Como é que ela consegue identificar quais são os pontos que ela precisa melhorar dentro de todos esses elementos que a gente conversou aqui, sendo que a grande maioria desses elementos surtem de forma automatizada, ou seja, surtem sem que você tenha que raciocinar e coordenar isso. Ou seja, a própria linguagem corporal, ela conversa com o que está dentro da sua mente e com o que você acredita. Então, ou seja, todos esses elementos, eles convergem para explicar a mensagem que você quer passar. Como é que você consegue mudar algo que é inconsciente? Então, exatamente. Você precisa analisar o resultado que você quer. O primeiro ponto é o seguinte. Preste atenção aos sinais de quem da coletividade. Por exemplo, se todo mundo fala pro Alexandre que ele é um cara nervoso, acredite, você é nervoso. Entendi. Porque é como as pessoas te veem. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá por dentro, mas por fora você não é visto como tal. Então, o primeiro ponto é o seguinte, acredite aos sinais que estão ao seu redor e ao que as pessoas falam.
Olha só que interessante. Quem viaja comigo a trabalho, fala, caramba, você é pontual? Sim. Quem convive comigo na minha casa, na minha família, fala que eu sou atrasado. Por quê? Porque eu aqui, eu viajo pra caramba, quando eu tô aqui, sou mais tranquilo e tal. Eu já tentei explicar de N maneiras. Ser pai, você sabe que é isso. A gente vai, outro dia até eu consegui de uma certa maneira. Eu falei assim, olha, sabe por quê? Eu sou sempre o último a sair? Porque eu detesto esperar os outros. Aí as pessoas, mas aí você faz todo mundo esperar? Eu falo, passo, sabe por quê? Que é o seguinte, se eu for o primeiro a tomar banho, o primeiro a me aprontar, o primeiro a estar certinho dentro do carro, eu vou ficar esperando todo mundo se aprontar e eu vou ficar nervoso, e eu sou bravo, e eu vou estragar o passeio. Então, o que eu faço? Eu deixo meus filhos, 3 filhos tomarem banho. Às vezes, namorado e namorada estão aqui dentro de casa, vão tomar banho. Né? Às vezes, minha namorada vai tomar banho, filho dela vai tomar banho, vão se aprontar e tal. No final, quando está todo mundo pronto, ou se aprontando, aí que eu vou me aprontar. Só que ninguém vê que eu esperei todo mundo. Aí, quando eles estão prontos, eles me esperam ali, aí eu vou. Tá errado? Óbvio que tá errado. Mas entre fazer com que eles esperem. E tem um detalhe. Meus filhos esperando, um fica no celular, outro fica no videogame, um fica jogando, outro não sei o que, outro não sei o que lá, outro não sei o que lá. Eles passam o tempo rápido. Você sabe, a nossa geração, eu tenho mais de 50 anos. Eu não vou ficar, chega uma hora, eu não aguento olhar para o meu celular. Quando eu quero sair, eu não aguento mais estudar e ler, porque eu já estudei e li tudo que eu podia durante a semana. Então, eu sei que eles me esperando, eles ficam fazendo alguma coisa. E eu esperando eles, eu vou estragar o passeio. Aí eu falei isso, aí uma das pessoas falou, caramba, entendeu? Então vamos lá. Mas eu comecei a mudar isso daí também. Eu comecei a apressá-los e comecei a me preparar um pouco antes deles ficarem prontos. E o que isso tem a ver com a linguagem e com a comunicação? Primeiro ponto, Ale, é você ficar atento aos sinais, à etiqueta que te dão e ao que você mesmo percebe sobre a tua comunicação. Se você for um líder, se pergunte o seguinte, eu sou líder ou tenho cargo de líder? Porque liderança não é um cargo. Se os resultados que você consegue pelo teu cargo, e você perguntasse assim para você, se eu não tivesse esse cargo de gerente e diretor, eu conseguiria os resultados que eu tenho? Se a resposta for não, então, na verdade, não é a tua liderança que consegue resultados, é o teu cargo. Qualquer um com o dedo na cara conseguiria. Se você fala, não, mas não é isso que eu quero, eu gostaria que as pessoas fizessem de outra maneira, então mude a maneira de liderar. Aí você fala, mas é difícil. Sim, é muito difícil. Então, o que você tem que fazer? Começar por uma parte. E aí eu vou explicar de uma outra maneira. Eu tenho um amigo que ele saía até para happy hour, para festa de família. Ele saía de calça social, sapato social, camisa social. Aí ele começou a namorar uma menina que começou a implicar com isso. E ele chegou para mim e falou, Alex, eu não sei. Eu falei assim, Paulinho, comece com uma coisa. Quem sabe se você começar com uma peça de roupa, tipo, ao invés da calça social, coloca uma bermuda dessas sociais, mas bermuda. Ao invés do sapato social, coloca um mocassim. Ou ao invés de uma camisa social, coloca uma polo. E ele apareceu um dia com uma bermuda dessas mais sociais, de linha, mais bermuda e um sapatinho. A camisa continuava de bolinha e tal, mas sem gravata. Bom, foi indo. Quando ele viu, ele estava usando bermuda, tênis, camiseta. Demorou, mas foi. A tua comunicação ela tem que começar por algo. Ou ela tem que começar por um grupo que você consegue mudar, uma pessoa que você consegue mudar, uma forma de falar um pouco mais branda, o giro que você dá ao invés de ir direto ao ponto, que às vezes você ir direto ao ponto é bom para você, mas é ruim para o outro. Então comece por algo, mas comece percebendo o que você quer mudar. Entendi. Quem quer faz. Se a pessoa não quiser mudar, Ale, ela vai perder o emprego e ela não vai mudar. Ela não vai mudar.
Quando ela não quer, ela não muda. Você falou uma palavrinha que foi o seguinte: como fazer para uma pessoa mudar se ela precisa mudar? Aham. Eu digo o seguinte: para que esperar se você pode se antecipar? Por exemplo, se você tem a sua esposa ou sua namorada, você vê que ela já te deu todos os sinais que ela não gosta disso. Uhum. Ao invés de você se defender e falar assim, mas eu sou assim, tipo, Gabriela, Uhum. né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Uhum. Não, gente, para. Você ama a tua namorada, você ama a tua esposa. Então, seguinte, você ama teu marido, teu namorado, você vai perdê-lo, se despe do orgulho e fala, onde eu posso mudar? É ceder para crescer e perder para ganhar. Onde é que eu posso ceder um pouco? Onde eu posso perder um pouco? Para que o outro ele não se sinta tão oprimido pela minha forma de me comunicar. É que na Comece verdade, por algo. claro, claro, é que na verdade, ah, a mudança, ela não é para que você convença o outro ou para que você contente o outro, né? Essa mudança que a gente fala é a consciência de como você pode melhor interagir exatamente para que você construa estímulos que te aproximem dos teus objetivos. Ou seja, você vai mudar por algo que você quer. Claro que se você, sei lá, tá com um casamento destruído, você não faz questão de mudar. Se você tá trabalhando com um funcionário ou com um colaborador que você não quer mais na empresa, ou você não quer mais expender energia com ele, obviamente você não vai procurar se modelar ou interagir, mesmo dentro de uma empresa tóxica, de um ambiente tóxico. É muito mais difícil você se modelar algo que você não quer mais, que não faz mais parte do seu objetivo, né? O que a gente está falando aqui e é o objetivo da disciplina que a gente vai trazer mais à frente, né? É exatamente isso. Como é que você pode, através dos objetivos que você tem, através das estratégias que você tem, alterar elementos do seu comportamento que te fazem se aproximar desses objetivos, né, Alex? Eu vou dar um exemplo que aconteceu, dois exemplos que aconteceu esse ano, esse semestre aqui. Uma empresa, ela nunca tinha dado treinamento para uma equipe gigantesca de vendedores, Uhum. uma empresa com faturamento gigante, e eles falaram, Alex, olha, vai ser o primeiro treinamento porque você insistiu, mas o gestor falou, mas eu não acredito, né? É uma cambada de peão que, tipo assim, vende almoço para comer a janta, comprar janta, tá nem aí. E eu falei assim, vamos fazer uma análise. Falei assim, faz o seguinte, ó, tá me contratando para um dia de treinamento com eles? Falei, eles vão voltar para casa. Não, não. O compliance da empresa não permite, eles vão dormir no hotel e vão no outro dia de manhã. Eu falei, eles podem ir na hora do almoço? Eu dou meio dia a mais. Ele falou, por quê? Eu falei, porque em um dia eu vou fazer a análise do perfil dessa turma, eu vou montar o treinamento e eu dou nos outros dois períodos. Conclusão. Não tinha ninguém ali. Tinha um ou outro nesse perfil que ele falou. A maior parte era extremamente capaz. Mas o ambiente que os gestores criaram Uhum. foi exatamente o ambiente de você é peão, você não tem voz para nada, segue aí o que eu estou mandando e acabou. Então eles anularam esse pessoal. E aí eu comecei a dar problemas típicos deles, mas com analogias diferentes, e eles resolveram de uma forma muito criativa. Conclusão, a gente já terminou isso, ele falou, Alex, o que você fez aqui nesse dia e meio, a gente não esperava. E o gestor falou, cara, eu e mais a minha equipe de gestores, nós fomos o elemento disso, porque a gente já pegou a empresa nesse clima. E como você disse, a gente não percebeu que tudo mudou, mas a gente continuou daquele jeito. E hoje, é assim, os tais dos peões não são peões. E uma outra empresa que trabalha com abatedor de frango também me chamou, a gente fez um trabalho e ele foi assim, ó, esse pessoal corre atrás de frango, olha.
Esse pessoal, você não tem noção de quem é. Eu falei, não, tenho, pode deixar. E aí, dentro desses caras, tem formadores de opiniões, tem líderes, tem realmente nego que não quer mudar e tá nem aí, tem tudo. Então, o que eu falei? Você quer mudar? Pega 1%, investe 100% e gera mudança. Comunicação é assim, separa o grupo que quer mudar e muda esse grupo. Esse grupo vai mudar uma parte que estava em dúvida se ia mudar. Quando você vê, aquela massa que você entendia que não queria mudar, está 75% mudada. E aqueles 25%, alguns vão falar, é melhor eu mudar. E vão querer mudar. E uns 10, 15% vão rodar, porque realmente você vai ver, você separou o joio do trigo. Comunicação é assim. Quando você quiser mudar uma comunicação na empresa, você começa por quem quer, quem tem potencial para te ouvir e entende onde você quer chegar. Essas pessoas irão melhorar o ambiente e irão envolver pessoas que querem mudar também. Então, para mudar uma cultura de uma comunicação de uma empresa, para mudar, você vai precisar trabalhar isso daí aos poucos. Porque se você trabalhar de repente, todos vão entender que é goela abaixo, e aí o espaço, o ambiente vai ser mudado, e você vai perder o controle, porque vão entender que ou é imposição ou manipulação. Isso diz respeito à sua família, ao teu ambiente de trabalho e tudo mais. Muito, muito doido isso, né? Dentro desse ambiente de mudança, ou de mudança positiva, ou de mudança negativa, nós sabemos que nós somos dotados da questão da neuroplasticidade, né? Que é a nossa capacidade de aprendizado e, consequentemente, a adaptação ao meio, né? Nós, como seres, como animais sociais, nós temos a forte tendência a nos adaptar rapidamente a esses novos ambientes. Um ambiente que muda positivamente, o que conversa positivamente com você, ele contribui para que você tenha um comportamento mais performático, positivo, e assim como se você não cuida desses elementos de metacomunicação, você pode perder uma equipe ou você pode perder comportamento de pessoas porque você não gerenciou isso. Muito, mas muito. Você acaba perdendo demais, porque assim, ó, as pessoas vão ver, sempre vão ver num organismo vivo como uma empresa, e quanto maior a empresa, maior esse organismo vivo, né? É como um coral, né? Imagina, né? Um coral no mar é um organismo vivo. Sim. Se você pega um coral tipo aquele da Austrália ali, que é gigantesco, 2.000 quilômetros, no início dele ele é um tipo, no final ele é outro. Ele abriga vida de um jeito no início dele e no final dele de outro. Em 2.000 quilômetros, ele pega temperaturas extremamente geladas e temperaturas extremamente quentes. Os corais que estão mais próximos à superfície têm um tipo de endemia. Os que estão mais lá no fundo têm outro. Então, se você for analisar numa empresa, quanto maior a empresa, maiores as endemias dela. E você tem que tratar a comunicação de uma forma endêmica. Não adianta querer trabalhar o macro e gerar uma cultura de imposição. Entendeu? Entendi. Não tem como. Então, na tua família é assim. Quando você pega pais e filhos, por exemplo, eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho um filho de 17, eu tenho uma filha de 21. Então, a minha filha de 21, ela reage de um jeito, meu filho de 20 de outro, meu filho de 17 de outro. Não adianta eu querer tratar como um todo. Eu tenho que tratar de forma endêmica. Por quê? Porque eles têm a personalidade deles e eles têm também o resultado de toda a cultura da minha família. Então eu tenho que analisar o quanto eles estão se transformando de criança para adolescentes, de adolescentes para jovens adultos. A tua empresa é assim também. A tua empresa, quando ela nasceu, ela era de um jeito. Hoje ela é de outro. Quais os problemas que ela enfrenta? Para onde ela vai? A tua liderança deu certo lá atrás? Talvez hoje não dê mais. Entendi. Então, o primeiro ponto é a análise da endemia da comunicação na sua empresa.
E isso envolve ambiente, o modo de linguagem, para onde a empresa vai, a intenção de chegada, projeto de crescimento. Eu sou mentor de uma empresa, de várias, na verdade, a gente faz a mentoria de empresas familiares a empresa familiar é muito complicado. Sim. Então, assim, imagina, a empresa familiar, a pessoa está trabalhando nessa empresa há 10, 12 anos. Ela chegou a um cargo de gerência, mas não é gerente, é aquele gerente diretor. Só que a empresa familiar tem ali 15, 20 pessoas trabalhando, então a pessoa ela nunca vai ser diretora da empresa, ela é gerente. Mas eu tenho uma outra empresa que é uma empresa que já tem 150 pessoas trabalhando, quase 200, e beleza, já tem diretor. Só que os filhos, as filhas, cresceram nos últimos 10, 15 anos. E hoje estão com 25, indo para os 30 anos. Aí começam a trabalhar na área financeira, marketing, vendas. É impossível você acreditar, ou até o proprietário, convencer que esses filhos ou filhas não serão os diretores da empresa. Uhum. E quem está ali vai falar assim, bom, deu, daqui eu não subo mais. Uhum. Por quê? Porque se eu mandar, eu vou mandar nos filhos dele? Não vou mandar. São os herdeiros, são os sucessores familiares. Então, o erro está na forma desse pai e mãe se comunicar com a equipe querendo que os filhos, falar que os filhos são iguais a eles. Não são e nunca serão. Uhum. Né? Porque eles viram, por exemplo, nessa história toda, eles viram o seu filho precisando estudar um dia, porque ele tinha prova na escola, e você falar, vai lá estudar, filho, mas o funcionário não pode fazer isso. Claro. Então eles viram que seus filhos têm privilégios. Então não adianta você falar que não. Entendeu? Então, como que você tem que tratar? Aquele pessoal que não tem aspiração de crescer na empresa, você trata de um jeito, que é o pessoal que trabalha pelo salário e tal. Aquele pessoal que trabalha pelo salário e comissão, mas não tem o objetivo de se tornar de cargos na empresa, porque ganha bem com a comissão e quer ser vendedor a vida inteira, porque ganha bem. Eu conheço empresas que vendedores ganham uma fortuna e não querem cargo de liderança, gestão. Perfeito, então você vai tratar de outro jeito. Agora, os teus gestores você tem que tratar de forma endêmica, falar, olha, não se preocupe, nós temos um plano de cargos e salários para a empresa. Eu estou fazendo isso com 3 empresas agora. Por quê? Porque eu alertei os proprietários, vocês vão perder os seus braços direitos, né? Direito, porque eles vão sair da empresa porque eles estão vendo que não tem mais perspectiva de futuro. Aí as pessoas acham que isso está no processo. Não, isso está na comunicação. Porque os proprietários não percebem e não sentem os sinais. Uhum. Isso é metacomunicação, por incrível que pareça. Análise dos sinais de uma corporação e de uma organização como um organismo vivo. Como um organismo vivo. Então, quanto maior a organização, maiores as endemias. Então, maior o esforço de comunicação estratégica. E aí sim, alguns você vai ter que fazer uma proxemia, utilizando espaços de comunicação. Outros você vai ter que trabalhar exatamente com a proximidade, do toque até. Claro. Ou seja, né? Outros você vai ter que usar as paralinguagens, no caso de uma massa maior e que você tem uma distância, com um palco, um trabalho à distância de videoconferência, não tem como você utilizar outro recurso a não ser a paralinguagem ou alguns outros detalhes. Uhum. Então, é aí que você consegue mudar os resultados da sua empresa. Uhum. Pô, bacana. Até na tua família. Não, claro, claro. Alex, eu tinha mais 2 perguntinhas. Tem tempo ainda? Vamos lá. Bora. Para que a gente consiga fazer esse diagnóstico, a ideia seria você fazer o levantamento desses compostos de elementos
o que te leva para frente, você mapear isso e preservar e estimular, e o que te leva para trás, você tentar corrigir, ou como é que você faz esse diagnóstico do que é positivo manter e do que tem que alterar? Vamos lá. Vamos falar de 3 pontos. Tá, Três. Vamos falar da base pessoal, familiar e profissional. Vamos ok. falar da mais fácil, a base familiar. Não é que é mais fácil de mudar, mas a mais fácil de ser percebida. Uhum. Se o ambiente é tranquilo, se o ambiente é harmonioso, se as pessoas se dão bem, se comunicam bem, não mentem, falam o que pensam de forma a sentar e dialogar, perfeito. Se o ambiente é muito inóspito, cheio de agressividades, de brigas, de conflitos, o sinal está muito claro, não precisa de testagem nenhuma. Se o ambiente é de distanciamento, de tá bom, já era, tudo Uhum. bem, não me importo mais, ou seja, cada um segue sua vida de um jeito, você já verifica as endemias. A mulher já não conversa mais com o marido, ela faz uma academia, o marido faz outro, os filhos fazem outra, ninguém sai junto. A última vez que se reuniram foi o caos. Não porque brigaram, mas porque ninguém falou com ninguém, ninguém quer mais ficar junto, ou seja, os sinais estão muito claros, porque você tem endemias distantes. Então Entendi. está na hora de verificar. Família, os sinais são evidentes. Na base profissional, aí já complica um pouco. Por quê? Porque tem análise dos sinais e também, se você é um gestor e quiser analisar, existem testes que são aplicados. Por exemplo, no curso que a gente vai dar, eu vou apresentar algumas dessas análises, alguns testes. Então, tem vários testes de análise, de cultura, de feedback, Uhum. de interlocuções, de, como que eu posso te dizer, de inflexões. Entendi. Tem um teste sobre marcadores cursivos, que a gente faz análise de marcadores cursivos. Então, é quando você fala com alguém e é análise do grupo, como ele reage Entendi. a estímulos. Então, a gente fala, ó, estimula o teu grupo desse jeito. Como que ele reage? Estimula esse grupo de vendedores ou de administrativos desse jeito. Como ele reage? Você começa a analisar os marcadores cursivos. E aí, muitos desses casos, a gente acaba se assustando. E aí tem as soluções, como qualquer problema, tem seu remédio e sua solução. Entendi, entendi. Sim, entendi. Na verdade, é um mapa, né? É um mapa É, de conscientização sobre o que te afasta e o que te aproxima das coisas que te trazem sucesso, que é é, basicamente o título, né, da disciplina que a gente vai trabalhar. É exatamente isso, né? tem um teste que a gente fala de atmosfera, né? Aham. Mas é da comunicação. Então, a gente fala análise de altas tensões. Olha, não conhecia esse. É um teste de análise de altas tensões. É igual uma casa. Você não consegue ver um problema na tua casa se tiver a energia estiver fluindo bem, a luz, etc. Mas quando você vê, começa a queimar uma lâmpada, o chuveiro Uhum, começa a cair, a geladeira começa a falhar, a luz começa a piscar, está na hora de fazer um teste de tensão, uhum. né? Um dos mais simples é ir lá e colocar a mão no fio, perto do relógio. Se tiver quente, está errado, Claro, claro. né? Numa empresa, às vezes, você tem que jogar uma tensão maior para analisar se o ambiente esquenta ou esfria. Entendi, entendi. Ou quanto rápido isso esfria, né? Exatamente. Às vezes você joga uma tensão, você vê que esquenta, mas já esfria rapidamente. Entendi, Então, legal. Os dissimuladores estão funcionando. entendi. Então, É a febre que baixa a gripe, que é, queima o... agora, pelo amor de Deus, quem estiver assistindo, assim, não faça isso sem preparo, tá? É, Porque de claro, repente você joga uma bomba, ela explode. E aí claro. ela vira uma bomba de concussão, ela vai explodindo tudo. E aí Então você não não tem faça controle, sem claro. preparo. Claro, Exato, claro, tá? claro. Cara, para a gente terminar aqui, e eu quero te fazer uma pergunta que eu faço, estou fazendo a todos os professores que a gente tá trazendo para essa live, para essa masterclass especial, que são os professores convidados para esse MBA, que diz assim:
O que podemos esperar para ver em uma disciplina chamada Estímulos de Sucesso e Metacomunicação? Eu acredito que é o seguinte: as pessoas que fizerem esse curso e essa matéria vão ter em mãos a autopercepção e a percepção do que precisa ser transformado, do que tem que ser usado na palavra meta. É exatamente a transformação da sua comunicação, seja corporativa, seja individual. Eu vou perceber exatamente quais os principais elementos que podem ser percebidos e mudados. Resumindo, imagina teu corpo. Como que você percebe que está ruim? Quando você tem um problema. Mas se você pudesse perceber o problema antes do problema. Por exemplo, se eu mostrar meus 2 braços hoje aqui, ó, você vai ver 2 picadas, porque eu vou fazer um exame de sangue hoje, que tirou 18 ampolas de sangue. Nossa. É um exame super completo. Super. De serotonina, tudo, prolactina e etc. Tudo. É um exame lá, você fica 1 hora tirando. Aí você fala, você está com algum problema? Não. Mas se eu tiver, eu quero saber antes, né? Então, eu quero verificar. Mas você fala, mas de onde nasceu isso? Eu peguei Covid há 1 ano atrás. Minha casa tem uma escada de 22 degraus e uma outra giratória de 14. Quando eu vou para o mezanino de casa direto, eu chego lá em cima ofegante. Eu nunca senti isso. Então, alguma coisa mudou. Eu tenho que saber onde. Então, eu vou verificar. Por exemplo, se sua família ela tem quadros de câncer, de diabetes, de problema articular ou circulatório, gente, não fale que com você não vai acontecer. Pode ser que não aconteça, mas vai se precaver antes, né? Então é o que eu falo. Esse curso ele vai dar uma noção de percepção e de análise muito, mas muito antes que o problema aconteça. Entendi. Então, assim, para quem quiser se desenvolver pessoal, familiar, profissionalmente, individualmente, vai ser eu falo com certeza, vai ser um turning point na vida de todo mundo. Que bacana, que bacana. Mas eu aconselharia as pessoas a pegarem um saquinho de gelo e um analgésico, porque a primeira parte ali do curso vai ser pancada muito forte, muita gente vai ter que botar gelinho para os hematomas, porque a gente, para fazer as pessoas perceberem, a gente vai ter que gerar algum tipo de dor. Todo crescimento gera dor, toda mudança gera algum tipo de dor. Enquanto você puder escolher essa dor, melhor. Antes que alguém escolha a dor para você. Que bacana, e eu acho que é exatamente isso, né? Não existe mudança sem consciência, não existe consciência sem um aprendizado, sem a absorção de um conhecimento e, consequentemente, a inteligência nada mais é do que você usar esse aprendizado, esse conhecimento para você alterar o seu comportamento e se tornar alguém melhor, mais adaptável e, consequentemente, mais próximo aos objetivos e ao que você entende como é sucesso, né? Alex, só tenho a te agradecer novamente, né? A gente está junto de novo aqui. E você sabe que a gente está sempre à tua disposição também para o que você precisa. E é sempre muito bom a gente conversar aqui. A gente poderia passar a noite inteira conversando aqui, que teria assunto, né? Então, cara, te agradeço novamente a tua disposição, a tua atenção. Vou te dar esse tempinho final aí para você se despedir do nosso pessoal. Quem quiser contatar o Alex, vai ter no vídeo do YouTube, vai ter embaixo do nome dele, tem o Instagram. Então você manda um Instagram para o Alex, ele responde, ele está sempre muito solícito. Então, assim, procurem o Alex se vocês gostam desse tipo de assunto, entre outros assuntos, tentem conhecer mais o Alex, e isso eu digo para todos os professores que estão com nós dentro desse programa. Eu acho que o mais importante que o conteúdo é a pessoa que está trazendo isso. Então, assim, o meu objetivo nesse momento é apresentar as pessoas por trás desse conteúdo. Então, Alex, muito obrigado e eu te deixo esse tempinho aí, então, para te dar o tchauzinho pro pessoal aí. Perfeito. Não, vou aproveitar meu tempo, Ale, para agradecer nossa amizade, nossa parceria, agradecer as pessoas que fizeram parte aí e as que vão assistir depois que você editar esse material.
agradecer o tempo, a atenção de todo mundo. A gente, sempre que a gente fala, a gente acaba ficando muito tempo falando e poderia falar bastante, mas uma das coisas que eu falo aqui no Instituto, a gente tem um dos conceitos que a gente desenvolveu, que é o seguinte: amor, para mim, liderança é referência. Se você falar, define a liderança com uma palavra, é referência, né? E defina amor com uma palavra, é atenção. Quando você tem atenção, você tem amor. Não adianta amar sem dar atenção ou receber. Então a gente faz e acaba indo longe por conta da atenção e do amor que a gente tem pelo conhecimento e pela vontade de transformar, de gerar essa mudança positiva em todo mundo. Então, só tenho a agradecer, desejar, já que a gente está no final de ano, um Feliz Natal para todo mundo, né? Hoje até na comunicação tem que tomar cuidado. Outro dia eu dei Feliz Natal no Instagram, entrei em shadow ban em 34 países que não aceitam Feliz Natal como, né, como forma de cumprimento. Não. Então, boas festas a quem não acredita no Natal, Feliz Natal a quem acredita, e um ótimo ano novo para todo mundo. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só entrar lá no Alex Borne Oficial no Instagram ou no meu WhatsApp. Se quiser colocar, pode colocar, não tem problema, porque tem muita coisa, principalmente na base de comunicação estratégica, na parte de mentoria, sobre comunicação, tá? E entender um pouquinho mais dos estímulos que geram o nosso comportamento e, consequentemente, os nossos resultados. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, que, como você sabe, é a mistura de obrigado com gratidão, e a gente vai retribuindo um pouquinho do que nos foi dado por Deus e pelas pessoas por esse mundo, ao mundo, e devolvendo dentro daquilo que a gente pode. Bacana, meu. Abraço. Tchau, outro. Até. Tchau, querido.